Olá, tudo bem? Você sabia que a sua família pode perder mais da metade do seu patrimônio com o seu falecimento? É com esse vídeo que eu vou provar para você como isso ocorre e como você pode fazer para evitar. Fique conosco, fique comigo. Muito bem. Com essa perda de patrimônio, seus filhos poderão inclusive ser rebaixados de classe social. Tá aqui seus filhos. Você não acredita, né? Isso acontece porque as famílias... acontece com as famílias caso você não faça nada. Mas tem como evitar isso aí. Então, se você quiser ficar mais, continue comigo aqui. Proteja seus bens. Bom, eu sou Ricardo Nicodemos, advogado tributarista e sou especialista na área de planejamento patrimonial familiar. Eu faço parte de um time de mais de 700 profissionais, dentre advogados e contadores, que atuam no Brasil inteiro. São mais de 500 famílias atendidas, tá? Com sucesso, com mais de 15 anos de experiência. E eu vou te explicar como é que isso funciona, tá? As pessoas que possuem bens pretendem se organizar para o caso de falecimento. Então é para essas pessoas que eu estou falando, pessoas que têm bens, não querem que algo pior aconteça ainda para a família, então eles não querem que seus familiares passem por inventário. Também não quer que os familiares vendam bens para cobrir despesas de custas de processo, que variam de 15% a 20% do valor do inventário. Bom, quem passou por inventário já sabe como é que é. Irmão não conversa com o irmão, gera aquela polêmica dentro da família, um quer isso, outro não quer aquilo. Muitas vezes o inventário se arrastam aí por até décadas, tá? Então é altamente caro, muito desgastante emocionalmente para a família, e quem passou não quer passar. Bom, se não é tudo isso aí, se não bastasse isso daí, para você ter simplesmente proteção dos seus bens, proteger seus bens, eu vou falar como. Ou então, por uma enorme economia tributária. São bastante vantagens, né? Bom, e se você não fizer nada, sua família vai descobrir como é passar por inventário, seja ele judicial ou extrajudicial. Bom, tem por aí, os profissionais indicam, outras ferramentas que podem ser usado, né, como por exemplo, passar os bens em vida aos seus filhos, através de testamento ou ainda através de uma doação em vida. Bom, além dessas ferramentas serem caríssimas, elas não resolvem o problema. O testamento ele pode ser anulado e a doação em vida pode trazer algumas consequências bem desagradáveis. Então, não são soluções. E voltando a dizer, são caras para seus herdeiros, suas famílias. Então, por esses motivos, é que eu dou como sugestão que a pessoa pensar em fazer um planejamento familiar patrimonial. Planejamento vai ser show de bola, é quase inacreditável, ele é barato, é rápido, sem brigas na justiça, sem brigas na família. Será que vale a pena? Tem outras vantagens? Sim, tem. Bom, vamos lá. Numerando, garante uma enorme proteção contra execuções de dívidas fiscais, trabalhistas, bancárias, né? E a gente vê comumente usado aí a desconsideração da personalidade jurídica, principalmente nas ações trabalhistas, que é quase com um ato contínuo do juiz. Então a proteção é muito grande. As holdings tradicionais, o sistema de proteção tradicional, a gente falava que tinha uma proteção de 70%, tá? Se a gente fosse quantificar. Nesse sistema 3.0, nessa forma mais evoluída, o pessoal chega a falar que tem 110% de proteção, tá? Mas vou falar você bem abaixo disso, vou falar um 99,5% de proteção, tá? Se mais realista, então 99% de proteção. É uma gigantesca proteção, tá? Ela também protege, além dessas dívidas, que já é um grande negócio, principalmente para proprietários de empresa, pequenas e médias empresas, que está sofrendo com a pandemia, tem essa paralisação aí de 1 ano e meio, então, de repente, é uma forma de
de manter aquele patrimônio que está na família há 20, 30 anos e que agora pode ser penhorado e executado por conta de uma execução fiscal, trabalhista, ou então de fornecedores. Então é uma excelente ferramenta, tá? E ela, quanto aos filhos, ela protege esses bens dos filhos, esses que você eventualmente vai deixar para eles, em caso de divórcio, em que esse bem que deixou, ela não se liga, não se comunica com o genro, com os seus genros, com suas noras. Então preserve o patrimônio do filho. Separou, não entra na divisão. Também no caso de um falecimento, em que seu filho, caso venha a falecer antes de você, que é o instituidor, é o dono que doou. Então isso volta automaticamente com o evento morte, volta automaticamente para o patrimônio dos pais, né, dos que deu os bens lá. Protege os bens, no caso que você tem um filho, apareça um filho fora do casamento, ou alguém supostamente informando que você possa ter um filho fora do casamento. Então isso vai fazer com que ela não entre na herança da família, ela vai ser indenizada numa forma parcelada, tranquila, com autorização, mas vai ser de uma forma mais tranquila. Então vai ser bem fácil de digerir isso. Então protege num caso desse. Bom, e aí no caso do falecimento do proprietário, né, que esse é o motivo principal. Bom, primeiramente, não existe inventário. Ou quando tem, não envolve imóveis. Se tiver inventário, vai ser num carro, no dinheiro que estava no banco, algum bem mais tranquilo. Então isso quando tem inventário, né? E essa transmissão desses bens imóveis, eles são transmitidos de uma forma bem tranquila, e normalmente em menos de 30 anos, menos de 30 dias, ou 30 anos, em menos de 30 dias, menos de um mês. E se gasta um valor ínfimo, tá? Ali com 400, 500 reais, se adequa a essa alteração e os bens já estão todos na conta dos filhos. Os filhos com a administração, podendo vender, fazer de tudo os filhos. E quanto aos impostos? Em geral não há incidência de impostos. Não há incidência. Por que não há incidência? Atrapalha. Como ITBI, o imposto da morte, o ITCMD, o imposto da morte, o ITBI e ganhos de capital. Em geral não tem. Não naquele momento em que se faz a formatação. Né? No segundo momento, ele pode, ou até no terceiro momento, pode acontecer isso, mas a base de cálculo, os valores vão ser ínfimos. Muito, muito abaixo do se esperado. Muito, muito abaixo. Então, e quando existem, são valores bem menores do que utilizado em outras formas. Como, por exemplo, no inventário, seja ela judicial ou extrajudicial, no testamento ou na doação de bem-vidas. Que é o imposto cobrado, um dos impostos cobrados, nesse caso, é o imposto, né, que vai de 4% a 8%, né, que é o ITCMD, imposto de ITCMD, de 4% a 8%. Também não existe o sofrimento da esposa dos filhos, que comumente acaba se desentendendo por causa da divisão de bens, falta de dinheiro, contas bloqueadas, altos custos de inventário, incertezas de quem vai administrar as empresas, caso não possuam, caso possuam a empresa, né? Um exemplo do inventário, o juiz vai nomear um administrador judicial que vai entrar dentro da sua empresa e vai administrar lá, da forma que melhor convive, tá? Ele vai prestar conta para o juiz, mas ainda assim saiu da rédea da gestão da família, né? E esses processos litigiosos podem durar anos até décadas, para se terminar esse inventário. Pô, muito bom, doutor, e como é que é feito isso? É simples, tá? É criar um sistema patrimonial que chamamos de planejamento familiar 3.0, porque evoluiu o sistema patrimonial. Esse sistema 3.0, ele é inovador, ele é mais sofisticado. E mesmo os profissionais que já lidam na área, já no assunto, geralmente desconhecem. Por quê? Porque foi juntado essa gama de profissionais do Brasil inteiro e foi
inovando, aperfeiçoando, então nós estamos no formato aperfeiçoado. Essa é a grande diferença. E no passar do conteúdo que a gente vai passando, a gente vai demonstrando o quanto de aperfeiçoamento que vai. Mas de regra geral, qualquer profissional pode estar fazendo isso aí, que seja especialista na área e que conheça profundamente o assunto. Tá? E às vezes, tanto o contador como o advogado, às vezes eles têm o conhecimento, dominam uma área, o outro domina o outro, mas estando mergulhado somente nesse assunto, é muito difícil e para atender as minúcias que tem desse sistema. Bom, e ele tem como característica de ser incrivelmente eficaz e totalmente dentro das leis brasileiras, sem mágica. Bom, aliás, proprietários de grandes fortunas já fazem uso desse sistema há muito tempo. É que só agora está sendo aplicado para as pessoas que possuem, pessoas que têm um poder aquisitivo um pouco menor, que, por exemplo, tem um imóvel de R$ 500.000. Então, esse formato já é realizado nos Estados Unidos há muito tempo. A diferença é que nos Estados Unidos todo mundo tem, porque o imposto de morte lá, o ITCMD deles, é de 40% e não de 4%. Então foi obrigado a formatar um sistema que pudesse, de uma forma elisiva, uma forma de não gerar o fato gerador, e então não tem nenhum problema com o fisco, se seja municipal, seja estadual ou seja federal. Bom, são elaborados então contratos empresariais que têm total validade jurídica, registrado nos órgãos competentes, inclusive os cartórios, e que dá inúmeras vantagens econômicas ao instituidor. Tá? Bom, e quando que eu devo me preocupar com o planejamento, da qual estamos falando aqui agora? Em que momento é ideal realizar? Bom, qual é o momento ideal? Tem que ser antes de você falecer. Ou até mesmo ser interditado. Você tem uma capacidade, seja de envolvimento, teve um derrame, um problema com bebida, um problema, qualquer tipo de problema que seja declarado incapaz, né, devido à idade, então você vai estar interditado. Ou então você vai falecer. Nesse caso aí vai ser feito inventário, não tem como escapar. Bom, eu estou vivo aqui e estou capaz, então está na hora. Agora, antes de falecer, quando que eu posso falecer? Daqui 10 minutos, pode ser daqui 10 dias, daqui 10 anos ou daqui 100 anos, Deus queira que seja daqui 100 anos, né? Mas temos a Covid presente aí para poder dar uma pensada sobre o assunto, independente da idade, mas devemos nos preocupar, tá? Preferencialmente, ainda é quando você não tiver com dívidas. Porque, embora tenha uma proteção, a ideia aqui não é estar querendo evitar que você faça o pagamento para os seus credores. A ideia não é essa a proposta nossa, se deve pagar, mas ela vai dar uma proteção daquilo que você não consegue evitar. Né? Mas, então, quando você não tiver dívida, está tudo bonitinho, aquele é o momento de se arrumar. Você está vivo, está sem dívida. E um fator de urgência que não dá para esperar é sobre justamente o imposto da morte, o ITCMD. Então eu pus aqui, antes do aumento do ITCMD, que hoje é de 4% e que pode ir até 8%. Mas tem projeto no Senado Federal, que é o órgão competente que tem para decidir sobre o assunto, para aumentar em até 20%. Vamos detalhar um pouquinho mais o ITCMD, tá? Esse ITCMD, ele é um imposto tanto a causa mortes ou doação. Então, morreu ou doou em vida, você vai pagar ITCMD. O ITCMD, ele varia de 4%, né? No máximo, ele vai de 4% a 8%. A maioria dos estados cobravam 4% até ali por volta de 2014. Quando teve a quebra do petrolão, tudo, os estados ficaram quebrados. Então, eles teve que aumentar a receita. Então, a maioria dos estados votou uma lei e que passou a cobrar 8% como teto. No estado de São Paulo, por não depender tanto do petrolão, não depender tanto da Petrobras, tudo, eles mantiveram esses 4%. Mas a maioria dos estados hoje cobra-se 8%. Entretanto, o que está acontecendo é que os estados, por conta da Covid, estão todos quebrados.
né? Todos, em geral, tanto a federação quanto os estados membros estão quebrados. Bom, vamos lá. E agora vamos, partindo nessa análise, nós verificamos o seguinte. Então é um imposto que está previsto na Constituição Federal e que permite aos estados-membros cobrar o imposto, então é um imposto estadual, mas quem determina o percentual a ser cobrado é o Senado Federal. E o Senado regula essa altura através de uma resolução. Tá? E resolução, quando ele coloca, tem validade no próximo dia. Publicou lá, está valendo. Então não é daqui 3 meses, só no próximo ano. Não, não tem isso. Bom, atualmente a resolução vigente no assunto, que prevê a cobrança, é de 4 a 8%. Como já disse, a maioria dos estados cobram 8%. Isso vem desde 2012, essa alíquota. Só que está acontecendo o seguinte, no estado de São Paulo já existe um projeto de lei, já desde 2015, para se elevar a 8%. Tá? Só que o estado teve a lei, mas não precisou, então a lei está lá parada sem votação, mas diz projeto de lei. Bom, aí, o que aconteceu? O CONFAZ, que é o Consórcio Nacional das Secretarias da Fazenda dos Estados, ela é um consórcio, então, que envolve ministro, envolve tudo, enviou um ofício, número 11 de 2015, isso aqui você pode procurar na internet depois, sugerindo ao Senado Federal um aumento da alíquota de TCMD até 20%. Então lembra que era de 4% a 8%, que o Senado autorizava, e agora pode ter esse pedido de todos os secretários estaduais, tá? Em conjunto, entrou com esse pedido para o Senado, que é o responsável, para elevar então para 20%. Bom, o senador Ciro Gomes, se não me engano, Minas, né? Ele protocolou um projeto de resolução número 57 de 2019 para uma fixação de uma alíquota de 16%. Bom, então o pico era 8 máximo, está jogando para 16, tá? Então é isso que está lá, tem essa proposta, também está parado. Bom, aliado a isso, existe uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC, portanto, a PEC 96, também de 2015, quando o Estado está quebrado, para instituir o imposto sobre heranças e doações. Então existe uma PEC também lá para ser elevado. Pode ocorrer isso? Pode, é só aprovar e vai propor esse novo imposto, que está parado lá, mas tem. O projeto está lá pronto, projeto de lei. Bom, a partir dessa premissa pessimista, mas não impossível, nós podemos chegar a ter uma alíquota de TCMD de 20%, que é a proposta que foi chegado lá do CONFAZ. Ainda uma proposta de heranças e doações, o imposto de heranças e doações, de 27,5%. Somado esses dois possíveis impostos chegar, pode ser que o ano que vem esteja valendo essas alíquotas, eu tenho 47,5% que vai ser tributado em cima do seu patrimônio atualizado, 47,5%. O advogado está previsto na tabela do OAB de 2021, daqui do Estado de São Paulo, em questão de inventário, litigioso, estou considerando todas as piores hipóteses. Ela prevê uma alíquota de 10% de honorários advocatícios. Se eu somar isso daqui, tá? Com custas de processo, eu estou jogando 3% de custa de cartório, às vezes dá mais. Eu estou jogando que você pode ter num ambiente pessimista até 60% do seu patrimônio. Então você vê muito empresário aí que depois que ele falece, aquele patrimônio da família se esvai, praticamente acaba, a gente não sabe para onde que foi, né? Então tá explicado aí. Então, um detalhe menos importante, né? Até parece. Não estamos considerando deságio o desconto para a venda de imóveis para se pagar as custas do inventário, e que normalmente é de 20%. Eu tenho imóvel que está em inventário, o investidor vai comprar e vai pagar no mínimo com ágio aí, né, de 20%, pelo menos. Mas a casa chega até 50%. Então esse 60%, 60% aqui que estou colocando, que seria somatória disso daqui, esses 60%,
Na verdade, pode ser mais. Pô, acabou bem. Também não estou considerando ganho de capital. Está dentro do inventário. O filho herdeiro vai vender o bem. Ele vai vender com deságio de 20%. E vai pagar mais 15% de ganho de capital. Está lá no decreto da Receita Federal. Então tem mais. Não estou considerando esses valores aqui. Para onde que foi minha herança? É uma hipótese pessimista. Bom, e no sistema, de planejamento que nós elaboramos, né? Que é possível elaborar. Nós, mas qualquer profissional da área aí pode fazer, né? Tendo conhecimento, sendo especialista, é possível que se faça. Vai depender do seu patrimônio, né? Porque muito baixinho vai ter um percentual maior do patrimônio, valor alto, mas o custo provavelmente não chega a 10% do seu patrimônio, tá? Mas em geral vai ser bem menos que isso, não chega nem a 10%. E sem nenhuma dor de cabeça para os seus filhos e mesmo para você. Incrível, hein? Será que vale a pena? Pessoal, tem um canal, acesse nosso canal, eu vou deixar o link aí abaixo e lá eu informo com mais detalhes algumas planilhas demonstrando caso a caso a ferramenta usando como inventário, usando como doação de bem em vida, como testamento e alguns tipos das soluções que são a holds. Na verdade, isso que eu estou falando são as holds, né? Mas essas holds têm umas características diferentes, não tem funcionário, não vai funcionar, não vai gerar compra, venda. Então, embora seja uma holding, todo mundo entende que seja uma empresa, não é. Ela só tem participações, então só usa um CNPJ, mas não dá para falar que é uma empresa, mas juridicamente é uma empresa, tá? Mas não tem as mesmas características. Só para entender, tá? Mas não tem mesmo, mas vai trazer essa proteção fora de série. Então inscreva-se no nosso canal, lá tem mais assuntos e esteja à disposição, estou à disposição para maiores dúvidas aí, caso vocês tenham aí, tá bom? Muito obrigado, um abraço a todos.